Amiga e amigo são coisas para se guardar do lado esquerdo do peito. Claro que os que valem a pena ser guardados do lado esquerdo e até do lado direito do peito. Se o cinema e a TV já mostraram que existem amizades que não valem nem uma meia curtida no Instagram, a vida real comprova que antes de chamar alguém de best friend, vale a pena dar tempo ao tempo. E eu percebo que muitas vezes as pessoas ficam muito, ele é meu melhor amigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo. Isso sempre me incomodou um pouco, porque eu acho que a gente tem... Aí eu vou falar depois porque eu acho que me incomodou, mas as pessoas precisam mesmo ter melhores amigos. É importante, isso é real, a pessoa é a melhor amiga, é uma simbiose? Ó, Beto, vamos entender um pouco o que é amizade, antes de mais nada, né? Rapidamente. A amizade, ela é uma relação afetiva, né? É uma relação afetiva superior. Quando a gente fala que é superior, ela envolve camadas mais ricas, né? De cérebros maiores, com mais plasticidade neuronal. Então, ela é uma relação que não visa nenhum conteúdo romântico ou sexual, né? É uma relação instintiva, humana, que tem uma função colaborativa. Então, no desenvolvimento da espécie humana, a amizade é extremamente importante, porque nós, instintivamente, como primatas sociais, doa a quem doer esse termo, somos primatas sociais, a amizade, ela faz parte de uma estratégia de sobrevivência, né? Só que a amizade, ela pressupõe, a verdadeira amizade, ela pressupõe o altruísmo. E como a gente falou na live passada, o altruísmo é a relação de aceitar o outro como ele é, né? Então, o legal aqui desses nossos encontros é que, pouco a pouco, a gente está construindo uma malha, a gente está construindo uma rede que está ajudando todo mundo que está seguindo a criar um pensamento sistêmico, clínico, né? E espero que isso ajude muito vocês na vida. A gente está fazendo uma construção aqui bem legal. Então, a amizade tem isso, aceitação de cada um como é, de como é em si. E isso já dizia Carl Rogers, que é um grande psicólogo da segunda geração da psicoterapia, que o altruísmo é a base da amizade. Em relação à tua pergunta, deixando isso bem claro, então, em relação à tua pergunta, é verdade, essa simbiose, ela se dá de uma forma até compensatória, Beto. As pessoas, elas têm, por uma série de questões pessoais, elas têm a necessidade de criar essa ideia do melhor amigo, né? Que é uma reedição de questões adolescentes, né? O adolescente, ele tem muito isso. Ele tem o melhor, o pior, é tudo cheio de muita intensidade, muita radicalidade, muita exclusividade. Temos que lembrar que o adolescente está reeditando as questões narcísicas da primeira infância. Então, é muito evidente aquela história do tudo ou nada, da irmandade obsessiva, das rivalidades, da competição, das gangues, né, da inveja exacerbada. Isso é muito adolescente que a gente acaba carregando para as nossas vidas, né? E como eu falei, é compensatório. É compensatório por questões de vínculos familiares disfuncionais, de não identidade dentro do núcleo familiar, muitas vezes, né? Então, você acaba elegendo essa ideia do melhor amigo. Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca fiz isso, porque eu realmente eu não ia ficar picando meu dedo à toa. Mas eu lembro que tinham amigos que faziam irmão de sangue, ficavam trocando sangue, ficavam não sei das quantas, tá? Eu nunca curti isso daí, por medo mesmo de me machucar. Agora, tem uma questão da coisa de você buscar um irmão, um amigo, é o meu melhor amigo, é uma exigência que o outro seja o seu melhor amigo, é uma carga, principalmente quando você está na vida adulta. Essas pessoas, ou seja, ter melhor amigo é uma coisa
da adolescência. O adulto que carrega isso, ele o quê? Continua na adolescência? Ah, com certeza, né? A adolescência a gente sabe que é um estado, ele não é só aquela questão da puberdade, do crescimento. Hoje em dia, a adolescência é um estado mental. E muitos adultos carregam esse estado até os 40, 45 anos, até a hora, ou até mais, tá? Até mais. É aquilo que o pessoal fala da geração dos meninos, né? E meninos, leia-se meninas também, né? Essa perpetuação desse estado adolescente que, às vezes, até a própria sociedade, quando eu digo sociedade, é a sociedade de consumo, impõe para todos nós esse padrão adolescente, onde não há muito espaço do crescimento, né? Obviamente, tem sempre esse desejo de compensar relações que não foram suficientes na infância, então elas são reeditadas no Melhor Amigo. Ah, e outra coisa que eu acho muito importante falar, muitas vezes os pais, eles reforçam essa ideia. Porque se você observar um grupo de criança não tem melhor amigo. Criança Criança é bando. Criança é bando. Criança quer um monte de gente para ficar correndo. Exatamente. Criança tem aquelas afinidades múltiplas, crianças se dão bem, crianças não têm essa predileção, por mais que eles começam, por mais que um brinque goste mais de brincar disso e outro daquilo, eles se adaptam. Essa história do melhor amigo começa a surgir muito na puberdade ou quando os pais começam a impor, quando eles perguntam: quem é seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo lá na escola? Quem é teu namorado lá na escola? Quem é tua namoradinha lá na escola? Entrando em outro tema, mas é sempre uma questão dos pais. Então, assim, a gente percebe que os pais acabam colocando essa qualificação, né, do melhor em detrimento de outros. E isso é um absurdo. Né? Essa é uma cabeça que a criança acaba elegendo, porque ele acaba vendo quais do grupo vão ter mais afinidade com ele, não é? Você fala uma... Então, desculpa, te cortei. Não, então é isso. Então, muitas vezes, a família está impondo essa eleição do melhor amigo, né? E o próximo estágio do melhor amigo é o amigo irmão, né? Olha, eu observei assim, quando o cara fala para você que ele é teu irmão, cara, pode dar tchau para a amizade. Essa amizade vai acabar em pouco tempo. Por quê? Porque quem é irmão não precisa falar. Ademais, a gente tem que lembrar o seguinte, a relação entre irmãos, e, como eu costumo falar, sangue não é água, a relação de irmãos, ela pressupõe atritos e brigas que depois acabam se reatando e voltando, coisa que entre amigos não existe isso. É uma expectativa desmesurada, né? Então, assim, eu sempre sarto de banda quando alguém vira e fala: você é meu irmão. Eu falo: que pena, essa amizade vai acabar, eu penso. Entendeu? Porque assim, quem tem irmão, tem irmão. Eu entendo o que você está falando, que o irmão, eu acho que não sei se é o sangue, claro, mas você tem irmãos adotados que não são sanguíneos e são irmãos. O que eu acho que é o mesmo pai, é a mesma convivência, a mesma casa que você nasceu, é o mesmo crescimento que você teve. O perdão ele é mais imediato, a frustração ela não é eterna. Então, você tem, com relação à amizade, quando ela é uma grande amizade, vamos dizer assim, mas não a melhor amizade, a frustração ela é gigantesca, né? Com o outro, porque você colocou ele no patamar também que o outro não... É difícil você se manter como seu melhor amigo de alguém. E nessa hora, o seu melhor amigo pode virar o seu melhor inimigo? Não, com certeza, porque, veja, eles são melhores amigos desde que tudo esteja correndo bem, né?
tudo esteja correndo bem, a vida esteja nessa posição de simbiose, né? Onde essa retroalimentação de um com o outro. A partir do momento que a vida, por si só, e a vida é dinâmica para todos e se dá em tempos diferentes, né? E você observa muito isso em grupos de melhores amigos, quando um começa a namorar, a outra se casa, então começa a criar as diferenças, né? Quando essas diferenças da não gratificação, da não correspondência começam a aparecer, e elas aparecem, né? Elas vão surgir, aí começa a haver a questão da inveja e do ciúme. Qual a diferença entre os dois para uma Eles amizade? são, a inveja e os ciúmes, eles são meio irmãozinhos, né? A gente nunca sabe dizer onde acaba um e começa o outro, porque a inveja é um ciúme, né? E o ciúme acaba sendo também uma inveja. Você fica com ciúme daquilo que você não tem no outro, daquilo que o outro pode mais, da atenção que o outro vai dedicar, ou do meio que ele está. Então, acaba sendo ciúmes e inveja, é muito individual, e você tem que analisar onde começa um e termina outro, né? São sentimentos naturais, né? São sentimentos humanos, são sentimentos que advêm de um sentimento básico do ódio. Quando a gente fala de amor, a gente fala de ódio. É que falar de ódio hoje em dia é meio um tabu, mas os psicólogos trabalham muito com essa ideia, com muita naturalidade, do amor e ódio. Então, eles são decorrentes desse sentimento negativo, o ciúme, a inveja, que é a possessão, trabalha em cima do não ter, né? Trabalha em cima daquilo, da falta, que são, em outras palavras dizendo, reedições de um narcisismo primário que muitos indivíduos carregam pela vida toda. Ou seja, a inveja também tem aquele potencial mais doente, vou chamar assim, que é você querer ser o outro, né? Ciúmes eu entendo dessa maneira, que ciúmes é você querer estar com o outro está com namorado novo, e você está perdendo espaço, ou agora chegou um novo amigo, eu estou perdendo espaço, você tem um ciúmes. A outra coisa é a projeção da inveja. Eu quero ser o outro. Muitas pessoas se tornam amigas da outra pelo que ela pode ter, pela projeção. Eu quero tanto ser o outro, que o meu primeiro ponto é me tornar um amigo dela. E me tornar tão... Tem uma série chamada Cruel Summer, que eu até coloquei no canal lá atrás, que eu fiz uma sinopsezinha eletrônica, uma série muito interessante de duas meninas, uma que é super popular, mas uma menina legal, e a outra que é menos popular, e a menos popular quer ser a popular de qualquer maneira. Eu não vou contar mais nada, porque é ficção não dou spoiler, mas é muito interessante você ver a evolução das personagens de uma se tornando a outra. Isso é muito comum, e isso é muito doente. Quais são os sinais que você pode perceber de relações que trazem a inveja como um elemento que, às vezes, você que está sendo invejado não percebe, mas que tem pontos que os sinais são inúmeros e múltiplos, tá? Enquanto dica também, eu vou dar uma dica de um filme bárbaro dos anos 80, que foi um dos filmes que lançaram o Jeremy Irons, que era Gêmeos Mórbida Semelhança. Então, olha aí, mais uma dica para vocês verem aí. Gêmeos Mórbida Semelhança é um filme bárbaro do Jeremy Irons. Bom, só uma coisa, o Cruel Summer está na Amazon Prime Video, então se procurar é uma série da Amazon que está lá. Vai. E o Gêmeos Mórbida Semelhança vocês vão procurar, né? Poxa, porque afinal de contas, hoje em dia vocês estão com esse trocinho aí na mão e faz tudo, então, por favor, vão procurar. É bom, né? E vocês vão gostar. Esse tal de Google a gente acha... Um exemplo que, para mim, são múltiplos, né? Essa percepção de inveja, né?
de querer ser o outro. Eu fazia parte de um grupo de amigos e é claro que com um grupo de amigos acaba chegando outras pessoas e você acaba ficando conhecendo essas pessoas, tudo mais, totó. Um dia eu fui convidado para um aniversário de uma dessas pessoas e eu fui. Inocentemente, lá foi o Carlos no aniversário dessa pessoa. Eu estava nesse aniversário? Hã? Eu estava nesse aniversário. Aí é suspense. O aniversário é meu. Não era meu. Não era. Você está trazendo coisas pessoais aqui, cara. E qual é o susto quando eu chego na casa dessa pessoa, que eu descubro que a casa dessa pessoa era uma réplica da casa do amigo, inclusive da parede, e que eu levei um susto, e era uma coisa tão contundente que a casa era da mesma cor. Mas era tão contundente isso, gente, que eu falei assim, não, aqui tem. A partir desse dia, né, um olhar mais treinado, um olhar de psicólogo, de psicoterapeuta há décadas, eu falei, gente, aqui mora uma doença. E ela, mais cedo ou mais tarde, vai irromper. Ora, veja bem, eu acho que cada um tem o seu tempo. Não é? Eu não posso chegar para um amigo meu e falar, olha, tem uma pessoa que te inveja. Obviamente, esse meu amigo já percebeu. Em algum nível ele já percebeu isso, entendeu? Só que, nesse momento, para mim, que estou de fora, a coisa se torna tão evidente, e junto com isso, uma série de outras coisas. A gente observa isso muito. Pessoas que combinam estilo... Nem combinam, né? Começam a imitar, compram carro, modo de falar, maneirismos. Isso é muito interessante observar. Maneirismos e lugares onde frequentam e querem se apropriar das amizades. Entende? Elas começam a lançar os braços, os tentáculos em cima dessas amizades e trazer também as seduções, né? Que ela são as armas que ela dispõe, né? Muitas vezes armas materiais, enfim, convites e tudo mais, como esse caso aí que eu citei. Então, quando você observa isso, gente, preste atenção, tá? Preste atenção com essas cópias que começam a surgir. Outro dado que eu acho que vale muito a pena ouvir são pessoas que estão de fora e pessoas que te querem bem, que muitas vezes chegam e falam, olha, um pai, uma mãe, não é? Um amigo fala, olha, essa pessoa, ela inveja você. Ela te inveja em mínimas coisas. Pode ser pela cor da parede da casa dela, pode ser pelo jeito de falar dela, pode ser pelo carro que você usa, pode ser até pelo bairro que você mora. Pelo lustre que você tem. Essa série Cruel Summer que eu falei, acontece exatamente isso que você está falando. A pessoa vai se tornar... É mais ou menos uma Mulher Solteira à Procura, que eu acho sempre um grande filme que até coloquei na abertura. Mulher Solteira à Procura é um filme onde ela vai se tornando a outra em tudo, e ela quer. Pegando um crime que a pessoa quer se tornar a outra, daí a gente vai voltando. Esse crime da trans agora, da Mariane, ela é um crime assustador, porque é um crime que literalmente pode acontecer com qualquer um, uma vez que você abriu a porta para o vampiro. Pode. Permitiu ele entrar. Exatamente. E essa analogia que você fez é muito interessante. Essa analogia é bárbara, porque o vampiro ele não entra na casa do outro. Ele precisa ser convidado para entrar, né? Pelo menos os vampiros da década de 80, eles eram assim. Que daí Crepúsculo mudou. Mas os da década de 80 você precisava convidar o vampiro, senão ele não entrava na sua casa. Isso é o clássico, né? É o clássico do vampirismo mundial. Então, assim, eu acho que você... E muitas vezes você faz também, naquela inocência, de ter uma pessoa, uma relação compensatória de vínculos empobrecidos da sua infância e adolescência, né? Acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso num momento onde as crianças hoje em dia elas são mais solitárias, né? Porque os projetos familiares incluem muitas vezes um só filho.
Então, essas crianças vão se socializar na escola e muitos têm muita vontade de ter irmãos. Então, eles acabam sendo muito permeáveis a esse tipo de relação e na adolescência também, né? Porque eles gostariam de inclusive, ter alguém para rivalizar, porque é muito importante você ter alguém para rivalizar. O melhor amigo vai acabar, num determinado momento, sendo seu rival, porque você tem essa necessidade que a gente faz com os nossos irmãos, com os nossos primos, que é essa rivalidade natural, competitiva, né? Lembra que a gente começou falando do ser humano social, e o ser humano social ele é competitivo na medida... por isso que a gente põe os filhos nos esportes, né? Para ele canalizar a competição dele para atividades esportivas, onde o importante é competir e não ganhar. Esse é o lema olímpico. E é isso que a gente tenta desenvolver nas crianças, porque depois acaba virando rivalidades tóxicas. Que é mais ou menos Então, como essa mulher trans. A exatamente. O Mariane, grande medo... Mariana, que ela quis... ela se torna o Marcelo, né, o outro. Sim, ela tem... Aí é uma questão muito complicada, porque tem um espelhamento de gênero, não é? De identificação de gênero, e o grande medo da assassina é que ela se tornasse mais bonita que ela. Veja só, e aí a gente cai naquilo que a gente acabou de falar da inveja, né? E dos ciúmes. Você se tornar melhor que o outro, você acaba roubando, você acaba tirando. É sempre uma sensação de estar sendo lesado. Por quê? Porque não está se valorizando as diferenças de cada um. Amizades que não valorizam diferenças de cada um. E as diferenças, elas são bárbaras. Eu compreendo que é difícil, muitas vezes, você lidar com as diferenças. É um aprendizado da maturidade, entendeu? Quando você é adolescente, quando você é jovem, é muito complicado você lidar com pessoas tão diferentes de você. Mas é um grande aprendizado da maturidade, porque, afinal de contas, a gente não vai conseguir viver nessa bolha para o resto da vida. Com certeza. Agora, as pessoas que se projetam muito dessa forma, elas têm uma característica muito interessante. Elas não têm... Eu não entendo se as pessoas falam que só tem 5. Eu tenho tanto... Eu adoro amizade. Eu sou muito aberto. O que, às vezes, é um problema para a minha vida, porque eu posso abrir, muitas vezes, a porta para muitos vampiros, não tem um só. Mas é muito legal você ter pessoas melhores que você. Eu sempre sou atraído por quem por quem eu vou, com quem eu vou aprender, com quem eu vou descobrir coisa nova, com quem eu vou entender mais coisas, tal. Essas pessoas que se projetam, elas não querem aprender, elas querem ser. Isso é o quê? Que tipo isso que é um transtorno de personalidade, uma doença mental? O que é? O que essa pessoa é? Um psicopata, um narcisista? O que é isso? Essa pessoa, ela é, acima de tudo, ela tem uma voracidade imensa, né? Ela quer introjetar, ela tem uma voracidade, ela quer assimilar tudo aquilo que seja do outro, porque é uma relação compensatória sempre. Ela quer assimilar o que é do outro, porque, às vezes, até uma coisa simples, tá? Não precisa ser uma coisa sofisticada. Às vezes, o que encanta pessoas assim é como o outro se satisfaz com coisas simples. Ele não precisa de coisas requintadas, de coisas sofisticadas. Ele se satisfaz com coisas simples. E a pessoa quer assimilar aquela extrema habilidade. Pessoas que têm... geralmente você observa bem isso. Pessoas que têm extrema facilidade, como você falou até de você mesmo. Pessoas que têm extrema facilidade de criar vínculos. Pessoas comunicativas. Pessoas que têm porque tem pessoas que têm isso mesmo, né? A gente sabe disso, que é inato, tem uma facilidade de vínculo e o outro não tem.
o outro tem uma dificuldade por ser mais introvertido, por ser mais inibido. Então, aquilo corrói o indivíduo na inveja. Essa necessidade de engolir, de tragar, e é óbvio que ele vai buscar sempre caminhos fáceis, caminhos, atalhos, para estar chegando e compensando essa falta, e estar chegando nesse modelo que ele quer repetir, que é a facilidade do outro. Mas ele não trabalha coisas que estão dentro da possibilidade dele, né? Então, ele está sempre mirando na falta. É aquilo que eu digo, ele mira na falta, naquilo que ele não tem. Ele nunca olha para aquilo que ele tem, porque ao olhar dele, o que ele tem é pouco, o que ele tem é pobre, o que ele tem não é legal. O que ele tem é injusto, porque tem muitas pessoas também nessas projeções que se sentem injustiçadas. Como ele tem e eu não tenho? Exatamente. Como que ele tem e eu não tenho? O que ele fez? Essa é uma pergunta clássica, né? Eu me lembro que quando a gente começou a fazer os nossos programas, Beto, eu ouvi de algumas pessoas a seguinte frase, de alguns colegas: o que você fez para chegar lá? Como assim? O que eu fiz para chegar lá, velho? Pegou o diretor, era eu, né? Pegou o diretor. Como é que eu... Cara, eu estudei, li, trabalhei, criei vínculos, aprendi a falar, aprendi a me relacionar, que é claro, eu não vim pronto, e aí um dia eu me relacionei e uma pessoa ouviu eu falando e achou, pô, que bacana, então vamos tentar fazer uma coisa. Mas a ideia do outro é assim, o caminho fácil, ninguém quer fazer o caminho das pedras. Então, assim, o que você fez para chegar lá? Como assim, cara? Você quer o mapa da mina? Você quer o quê? O mapa do tesouro, o bilhete premiado? Acho que é por isso que tanta gente ainda cai no conto do bilhete premiado. Eu entrevistei a doutora Diná, que em breve vai ter também uns especiais dela, que a gente falou sobre o ciúme no crime, né? O crime baseado nos ciúmes e tudo mais. Eu até brinquei com ela, falei, o certo seria uma namorada tirar referências do namorado, né? Porque geralmente uma pessoa que um ciúme já patológico, ele não vai pela primeira vez, é mais adulta. Ela brincou, ela falou, Beto, a gente só tira referência para trabalho, né? Você vai contratar uma pessoa, você tira referência. Quem tira referência? Amizades também tem, porque uma coisa que eu percebo é que quando você tem pessoas que têm esse tipo de natureza, ou de projeção, ou de aquelas amizades por interesse, que você vai... Eu vou te perguntar daqui a pouco se amizade por interesse é amizade de um psicopata. Dar uma olhadinha no passado, saber quantos amigos essa pessoa tem de muito tempo, quais são... Principalmente a gente que eu já sou velho, né? Então, assim, nós que já somos com uma idade, vamos dizer, madura... Nós não, você. Eu sou, pelo menos eu assumo. Tá bom, o velho sou eu. Mas, assim, não é estranho você ter pessoas que, sei lá, com 35, 36 anos, a sua amizade mais antiga é de um ano e meio? São pessoas que estão largando. O que a pessoa tem que fazer também para não cair em Arapuca? Eu tô pegando isso daqui para eu entender, para eu não cair mais em Arapuca. Não, eu acho que faz bem a gente entender um pouco o que é o outro. Hoje em dia, é muito legal isso, porque eu já tive pacientes e pessoas que não eram muito tão internadas na internet. Eu já tive pacientes que, quando chegaram para mim, que eu fui indicado, eles chegaram e comentaram o seguinte comigo: eu fui olhar o teu LinkedIn. Eu levei um susto, porque é uma rede que eu não alimento, porque é uma rede muito corporativa, coisa e tal, e eu não trabalho no mundo corporativo já há muitos anos. E eu achei... Mas está lá bonitinho, eu fiz aquilo como um histórico, né? Porque eu acho importante ter. E eu levei um susto. Um histórico profissional da minha trajetória, tá?
E eu levei um susto, eu falei, olha que interessante isso. Então, quer dizer, olha que interessante, a pessoa foi indicada para um profissional, ela não tinha uma referência além daquela, e ela foi no LinkedIn dar uma olhada quem é o caboclo que ela vai lá consultar. Eu achei isso legal. Acho que hoje em dia no Instagram, os Instagrams abertos, eu acho muito legal as pessoas, e eu acho que as pessoas deveriam ter os Instagrams abertos, entendeu? Quem quer curtir você, curte, quem quer seguir, segue, quem não quer, não segue, e quem não se identifica também não segue, e tá tudo bem, mas eu acho que por ali você dá uma, você tem até ali no cabeçalho, você já entende o que aquele perfil está querendo dizer, não é? Ah, eu estou aqui para fazer uma autoajuda, eu estou aqui para mostrar um pouco da minha vida, eu estou aqui para trazer um pouco de bom humor e tirar um sarro e levar as pessoas comigo nas minhas aventuras. Eu acho que isso ajuda muito a internet, isso eu quero dizer. E eu acho que vale a pena sim, porque existem indícios de frases, de colocações nesses perfis, principalmente quem está buscando amizade ou namoro, nesses sites de relacionamento, nesses aplicativos, pelo perfil que você vê, você consegue, pelo que a pessoa escreve, você consegue ter mais ou menos, assim, dá para acender um amarelo ali, por exemplo, profissão. E às vezes tem gente que escreve assim, não te interessa. Isso é agressivo, Tem cara. profissão no Instagram? Eu não lembro disso. Não, Tem tem uma nesse site biografia. de relacionamento, às vezes tem profissão, trabalha com o quê, e a pessoa escreve assim, não te interessa. Cara, com tanta frase, Ou não põe nada. ou põe nada, ou tanta frase gozada para achar, está procurando o quê? Não perdi nada, tem tanta coisa gozada para você brincar, a pessoa põe uma coisa agressiva, não te interessa. Isso já, entendeu? Já, então, eu acho que existem indícios que você começa a ver. Essa história que você falou de amizades antigas, de relacionamentos, de networking, elas são muito individuais, e agora eu vou falar por dois motivos. Primeiro, porque tem pessoas que são que a vida muda muito, né? Tem pessoas que tiveram uma vida muito de transformações, de mudança. Então, elas não carregam amizades de convivência e de frequência de muito tempo, porque a vida foi virando, entendeu? Então, a gente também tem que ter um olhar bem não radical em relação a isso, né? A vida foi se transformando e muitas vezes a pessoa muda completamente de time, era Corinthians e virou Palmeiras e Ah, isso eu não acredito. Não vai, aí você já me perdeu. Eu duvido que um palmeirense vire corintiano ou corintiano palmeirense. Não dá. Você mudar de cor. bom, Fala. e aí ela não carrega amigos. Tem pessoas que carregam amigos, eu já vi isso. Tem gente que carrega amigo do pré-primário. Gente, do pré-primário. Tem pessoas que são amigas do pré-primário, que os pais eram amigos. Então, o que eu digo é assim, tem muito a ver com as oportunidades que esses indivíduos tiveram, tá? Essas pessoas, elas têm uma rede de conhecidos e nem sempre esses conhecidos são amigos profundos. Tem pessoas que não têm, tem outras pessoas, esse é o segundo exemplo que eu ia dar, que não têm o hábito de ter amigos profundos, pela própria criação que eles Mas por tiveram. quê? Mas isso é um transtorno de personalidade, alguma coisa Não, assim? muitas vezes não, às vezes é uma própria criação que eles tiveram. Eu me lembro que eu tive uma paciente, eu me lembro bem disso, porque a gente ouve falar isso, mas quando a gente vê isso no consultório, as marcas que isso traz, é bem interessante. Essa minha paciente, ela foi criada dentro de uma família extremamente fechada, que os pais doutrinaram ela era filha única, os pais doutrinaram ela de que amigo de verdade era pai, mãe e irmão. E depois primo.
Então, foi uma moça que a infância dela foi extremamente solitária. Ou E seja, ela não... né? Você vai viver só na sua família e mais nada. Exatamente, porque os outros não são amigos de verdade. Amigo... Não, na verdade, eu tive 2 pacientes. Agora eu me lembrei de uma segunda que tinha essa história, que amigo de verdade era mãe, pai e irmão. Os outros não eram amigos. Não talvez esses pais tivessem sido até traumatizados por amizades traíras, entendeu? Mas eles tinham essa filosofia. Então, a pessoa, ela não cria, ela não frequenta festas de aniversário, ela não traz amiguinho para vir em casa almoçar e fazer lição, não faz festa do pijama, não frequenta clube. Tem muitas pessoas assim, por incrível que pareça, que são criadas dentro de comunidades extremamente fechadas. Não, mas é mais ou menos um ponto fora da curva. O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas que têm o melhor amigo do momento. Eu conheço várias pessoas que estão sem, que inclusive, assim, é o novo amigo do momento. São pessoas que não conseguem ter raiz em relações, e depois você entende por quê. Exatamente, porque, Isso sabe, é um melado que tem uma hora que enjoa, né? Porque a pessoa está ali na foto, depois está ali na festa, depois está ali no restaurante. Vira aquela ideia do papagaio de pirata, né? Onde a pessoa vai, tem aquela carinha do outro aparecendo ali na foto. Então, pelo amor de Deus, é aquela coisa mimicocó, unha e carne. O arroz de festa, eu acho que na vida madura a gente deve ter a concepção que a amizade é uma coisa muito boa, muito estratégica, muito desenvolver camaradagem, cumplicidade, é muito legal. Mas a gente tem que tomar cuidado em não querer, porque muitas vezes não é só o outro que nos elege, a gente quer ser também o melhor amigo do outro, né? É sempre uma via de mão dupla. Então, esses casos de crimes que você citou, muitas vezes nunca é de uma pessoa só, é uma via de mão dupla. Eu querendo tê-lo como melhor amigo e você querendo me eleger como melhor amigo. Isso é o encarne aí é uma relação explosiva, porque a vida vai mudar, você vai se decepcionar comigo, você vai criar uma expectativa que eu não sou capaz de te dar pelo resto da vida ou por um período muito longo. Eu vou te frustrar, e você vai ter que recolher essa frustração. Então, gente, não precisa ser melhor amigo, pode ser um bom amigo. Eu sou um cara que eu não sou de muitos amigos, mas eu tenho bons amigos de muito tempo. Há pouco tempo, teve uma paciente minha, muito querida, que precisou de uma intervenção lá dentro do HC. Eu peguei o telefone e consegui colocar essa pessoa lá dentro do HC. E aí viraram para mim e perguntaram: nossa, mas eu não sabia que você tinha contatos lá dentro. Eu falei: não, eu não carrego essas pessoas de papagaio de pirata nas minhas fotos do Instagram. Não, é óbvio que não. Eu tenho boas amizades de muitos e muitos anos. E são amizades que, às vezes, a gente não se frequenta mais, porque, imagina, médicos e psicólogos muitas vezes não se encontram pelas suas rotinas e coisa e tal, casados, outros solteiros, outros divorciados e coisa. Mas quando você precisa justamente do fundamento da amizade, que é essa coisa da colaboração, eles estão ali. E é isso que vale. Não, amigo, é lógico. Amigo não precisa se falar o tempo inteiro, nem se vê o dia inteiro. Tem pessoas que você encontra no seu aniversário, quando você faz uma festa, mas valeu a pena. E se
o momento mudar, você fica mais próximo dela de novo. O legal da vida é essa dinâmica que você às vezes está mais próximo, às vezes mais distante. É que você tem as pessoas interesseiras que elas buscam a sua presa. Como, por exemplo, você tem a Ariane lá, coitada, que é a menina que eu digo coitada porque coitada mesmo, ela caiu como... Ela foi a grande presa daqueles 4 psicopatas que viram, né, criam uma amizade com ela para testar se são psicopatas. Exatamente. Essas pessoas presas, o que acontece é o seguinte, quando essas pessoas elegem a presa não pode sair de perto de si. Então, você precisa se impor, precisa impor sua presença, porque você não pode permitir que ele tenha uma vida pregressa de outros amigos, de outras pessoas, e ele não pode vir a ter outros que substituam a sua importância. E aí a questão da inveja e dos ciúmes. Então, você vai fechando o círculo, você vai fechando o círculo, e no final aflora essa necessidade de aniquilá-lo, né? Do predador e da presa, a necessidade de aniquilá-lo, de introjetá-lo, chegando àqueles crimes que a gente chegou até de canibalismo, né? O canibalismo, geralmente, é do objeto desejado. O crime da Mariana, dessa ela é maquiadora e cantora, eu falo mulher trans porque ela é uma mulher trans. E ela é um crime narcísico, ela é uma narcisista. Totalmente. Ela quer é uma narcisista dominadora, né? Agressiva dominadora, é uma pessoa que quer introjetar as características da outra a qualquer custo. Um amigo narcisista, se ele não for, inclusive, o centro do mundo, mas ele é um narcisista... pegando por exemplo meu, eu convivi com... Beto, lembra... Beto, desculpa te interrompendo. A história do espelho, espelho meu. Sim. Da bruxa, da madra... Tem que matar da Rainha Má. A Rainha Má, a Branca de Neve, enquanto ela estava ali, bobinha, quando ela se torna uma mulher mais bonita do reino, não dá. Então, porque um amigo narcisista, principalmente se ele não for o centro do mundo, o que é pior? É você ter um amigo narcisista que é o centro do mundo, ou melhor não ter um amigo narcisista, né? Essa é a resposta. É pegar o narcisista e deixar sozinho, porque o narcisista se torna um chato, além de tudo. Mas um amigo narcisista, que não é o centro do mundo, mas quer ser, ele busca quem é o centro do mundo como projeção para grudar nele? Claro, porque alguma coisa vai cair no colo dele, né? Alguma coisa essa história que você estava falando aí, dessa pessoa que pintou parede igual a casa dos outros, é isso? Pelo amor de Deus. A pessoa é uma pessoa narcisista? Pelo amor de Deus, eu não estou falando... isso é muito contundente, porque eu não estou falando de bege nem branco gelo, tá? Eu não estou falando que você vai... não, então parei de branco... Não, eu não estou falando de bege nem de branco gelo. Eu estou falando, assim, de cor muito específica. Então, é uma coisa que você chega e fala, pô, cara, mas e aí? Né? Então, quer dizer, é uma pessoa que ela precisa muito de modelos. Ela precisa muito de modelos, ela precisa muito de parâmetros, de réguas, né? Porque a vida dela não tem nada, é pobre. Se você observar essas pessoas, outra dica que eu digo assim, se você observar essas pessoas, elas têm vidas familiares extremamente empobrecidas. Elas têm vidas profissionais e de amizade. Mas o Instagram é tudo lindo. Não. Deixa o Instagram é um... Estou dizendo assim, mas o Instagram faz uma vitrine como se a vida fosse linda. Mas começa a olhar. Começa a olhar aquelas páginas de pessoas que
mais ela, Ela e ela, e ela. e ela, e ela, e ela, e ela. Não tem uma foto de um passarinho, cara. Não tem uma foto de uma flor desabrochando se não tá a cara dela do lado. Não, é sempre primeiro plano. É. Então, assim, tem uns indícios. Essas relações empobrecidas em volta, né? E relações empobrecidas, de falta de pessoas que não gostam de nada, que são muito enjoadas, pessoas muito empobrecidas, elas denotam a necessidade de sempre grudarem. São, sabe, parece vírus. Vírus é aquela coisa que ele não é vida, vírus não é vida, né? Vírus é uma coisa que é vírus. Ele só vira vida quando ele gruda numa célula. Ele não é DNA, ele é RNA. Quando ele gruda numa célula, ele joga para dentro e dali ele mata a célula e explode um monte de vírus. É vírus. São relações virais. Tóxicas. Tóxicas, porque atuam como vírus. É uma nuvem negra que chega, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que está acabando nosso tempo. Vamos lembrar que o nome é O Crime no Divã. Eu sempre falo que é uma hora de terapia. Então, e já está acabando, já estamos chegando, faltando 10 minutos para acabar. Uma pergunta: a pessoa que é a vítima da amizade tóxica, ela tem se ligar e cair fora. Agora, a pessoa que é tóxica, ela percebe o que ela é? Ela tem salvação? Ela pode melhorar? Eu sempre acho que tem salvação, tá? Ou Eu o acho. narcisista não percebe, acha que a culpa é do outro, joga e reinventa, se Não, não, olha, no fundo, e bem lá no mais, fundo. Bem lá no no fundo. fundo A ainda, pessoa tem que querer ir para o fundo, a pessoa não quer, o narcisista não sai do raso. sim, mas se ela já tem uma coleção aí, né? Ela já tem um álbum de figurinhas de fracassos, de derrotas, né? De coisas que não dão certo, às vezes, inclusive, dentro da própria casa, relações entre pais e filhos extremamente deterioradas, que ninguém vê, obviamente, quem sabe, sabe, né? E a pessoa, se ela parar para olhar isso, se ela parar para entender, se ela for procurar, às vezes, sabe? Por isso que eu digo, frequenta lugares diferentes, né? Faz uma atividade de voluntariado, entre num grupo de vizinhos, exerça o coleguismo, troque ideias com pessoas diversas, ouça, né? Porque onde existe um excesso, mora uma falta. Então, faça uma autoanálise, né? Perceba que em todo lugar que existe um excesso, está subjacente uma falta muito grande. Dá sim, e vá procurar um encontro terapêutico, junto com tudo isso, uma religação espiritual. Vá procurar um encontro terapêutico onde você possa, de fato, se confrontar com esse aspecto. Talvez você não se cure, talvez você nunca deixe de ter essas raízes narcísicas, mas você pode amadurecer, você pode crescer, você pode se ramificar, porque tudo que padece, todas as relações que te causaram mal, podem ser restauradas com relações positivas. E a terapia é uma relação positiva que está ali para restaurar relações que você teve tóxicas. Às vezes Mas até que não dependem dessa pessoa. Ela teve uma criação tóxica. tudo bem, mas ela tem que querer, né? Ela tem que querer perceber que não é bom para ela e ela não vai conseguir ser melhor se ela não for a uma terapia. Os Se olha narcisistas... no espelho, se faz como a Rainha Má, que olhava no espelho e Mas aí tem que quebrar perguntava. aquele espelho e parar de olhar para ele, tem que ir para a vida, sair do sonho para a realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: esses narcisistas, essas pessoas, esses maus amigos, eles terminam sozinhos? Ou eles têm Termina. ou eles vão estar Não, sempre enganando alguém? Tá velho lá, caindo, os mundos, tá pegando alguém para enganar. Beto,
Todo mundo termina sozinho. Eu não vou terminar. Por quê? Você está me jogando essa Todo mundo. praga? Na hora da morte, é só Ah, você você que morre vai... sozinho, né, Carlos? Mas espera aí, né? Então, vamos partir desse Muito triste princípio. o que você falou. Vamos partir desse princípio que o paletó de madeira só cabe você. Então, o que eu digo é o seguinte: vamos tentar ser melhor, vamos tentar se rodear de pessoas, entendeu? Vamos tentar perceber um pouco essa dinâmica da vida e desinflacionar o ego do qual eu tudo posso, eu tudo faço, tudo aconteço, porque não é assim, né? Tá. A vida não é assim. Claro que existem amizades verdadeiras, né? Existe o genérico, existe o individual, existem amizades, existem melhores amigos, existem amizades fraternas, sem dúvida nenhuma. É que a gente vai observar cada caso individualmente, entendeu? Então, a amizade ela é viável, sim. A fraternidade ela é viável. Agora, você precisa que as amizades sinceras, elas necessitam de maturidade. Essa é a questão. Muitas amizades não são contempladas com essa maturidade. Então, elas acabam se tornando ocas com o passar do tempo. É isso que a gente quis dizer desde sempre. E tem amizades também que, às vezes, não é por interesse, mas é pelo que o liga ao momento. Então, às vezes, você muda para um trabalho e descobre um grande amigo no trabalho. Uma pessoa que você adora tal, e vai gostar sempre, mas se você mudar de trabalho, talvez a ausência desse dia a dia te distancie, por N motivos. Não é que é por interesse, ou passeia pelo interesse. Não, tem que haver interesses em comuns, entende? Qualquer amizade começa com interesses em comuns, né? Mas eles são muito variados. E eles não ficam só nisso. Muitas vezes você tem interesses comuns com as pessoas e não é por isso que elas vão ser suas amigas, né? E aí existem graduações, existe o coleguismo, existe, por exemplo, as pessoas que vão na academia e têm um interesse em comum de estarem ali na academia. Muitas vezes elas não fazem amigos, porque existem outras variáveis que não permitem isso. Horários de trabalho, gostos pessoais, gostos familiares, né? Estruturas familiares, locais onde trabalham. Então, isso não permite isso. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, a maturidade de entender que a amizade ela é uma relação de alteridade. Sem ela, não existe. Então, não é um papo, uma asneira, como eu li lá, de uma pessoa que é decepcionada com a amizade ou não. Não, muito pelo contrário. A gente só está aqui querendo levantar um pouco, abrir um pouco os olhos de vocês, para que vocês percebam que essa ideia de melhor amigo, muitas vezes é uma ideia infantilizada. Né? Só isso que a gente quer fazer. É uma ideia infantilizada de uma necessidade, muitas vezes compensatória, como a gente falou. Eu concordo. Inclusive, esse tema da nossa live nasceu numa conversa de nós dois, por conta de pessoas que querem, porque querem que você as eleja como a sua melhor amiga. E eu sou uma pessoa que não tenho melhor, eu tenho grandes amigos. Isso nasceu. E o quanto que isso é tóxico, o quanto isso te exige do outro atitudes, às vezes, que você nem quer ter, tudo mais. Entrando nesse elemento, muitas pessoas mandaram perguntas usando transtornos de personalidade como base das pessoas com as quais elas se relacionam. Então, perguntam, por exemplo, sobre narcisistas, ter amizades com narcisistas. O narcisista, ele te larga? Tem uma moça até que falou que ela ficou há 10 anos, ela tenta ser largada por essa amizade narcisista e ela não consegue, porque essa pessoa sempre dá um jeito de aparecer.
A borderline, é possível ter uma grande amizade com borderline ou transtorno de personalidade dessa pessoa impede? Psicopatas podem ser amigos? Quando as pessoas têm um transtorno de personalidade, principalmente pessoas que têm esses transtornos muito à flor da pele, elas podem ser amigas de alguém? Então, vamos lá. Eu acho que essas pessoas, elas, antes de mais nada, elas não optam em ter esses transtornos, né? A gente tem que lembrar, tem que ter um pouco esse olhar humanista sobre isso. Elas não optam por isso. E elas têm famílias, elas têm uma série de outras relações de trabalho, profissionais, então não é uma coisa que o indivíduo optou por isso. Eu vou falar que são casos muito diferentes, né? Os narcisistas, que seriam um caso assim mais leve, digamos assim, desses três elementos. Depende se você é leve em quê, né? Porque quando você é vítima de uma... Ele é mais leve comparado com... ele é mais leve comparado com borderline e com um psicopata Eu propriamente. passei pelos dois, eu posso dizer que é muito... Eu tive amigo... bom, mas eu não estou aqui para fazer terapia particular. Eu digo que é difícil. Eu só estou falando mais leve porque, assim, é mais tratável, tá? Então, a gente pensa no sentido, eu estou olhando o meu ponto de vista e vocês estejam abertos também para discutirem isso. O meu ponto de vista é sempre o ponto de vista da saúde mental. Então, o narcisista é um caso tratável, tá? Com a terapia certa, ele é tratável. Então, assim, o narcisista, ele consegue ter amigos. Ele consegue ter amigos, desde que os amigos alimentem, né, o narcisismo dele. E ele como pessoas comuns, pessoas normais, ele vai buscar pessoas que alimentem esse lado dele, obviamente. Entendeu? Ele vai buscar isso, assim como pessoas normais vão buscar afinidades com pessoas que alimentem esse lado, os narcisistas fazem a mesma coisa. A mesma coisa os borderline. O único problema do borderline é que, assim, eles não conseguem ter, quando não devidamente tratados, a maturidade necessária para lidar com as diferenças dele próprio e as diferenças do outro. Então, o problema do borderline é a oscilação que ele tem de personalidade que não permite, entendeu? Que ele estabeleça essa maturidade, essa linearidade. Mas existem borderlines, inclusive casados, com família, e que adquiriram essa muito frágil, um equilíbrio muito delicado, mas eles conseguem ter. Porque a gente tem que lembrar também que, às vezes, faz parte da referência das pessoas que acreditam nessa multiplicidade que eu falei, nessa infinidade de estados do ser, acreditam que relações humanas são relações instáveis. Tem muita gente que acredita nisso, né? E acabam se dando bem. Agora, o psicopata, ele já entra num caso mais complicado, porque o psicopata é uma questão afetiva. Ele tem e a amizade, ela requer um potencial afetivo muito grande. Você gosta do teu amigo, muitas vezes, por algo que nem você sabe explicar, né? Sim. Nem você sabe explicar. Eu, por exemplo, gosto do Beto por uma coisa que nem eu sei explicar. Entendeu? Não sabe. Não. Entendeu? Por quê? Isso é maravilhoso, Carlos. Você não vai gostar de maluco narcisista, né? Não, porque quando a gente se encontra, por exemplo, estou dando um exemplo aí para todo mundo. Um exemplo que todo mundo que acompanha a gente é gostoso de entender, rola uma ignição. Rola uma ignição, né? Então, aí existe a maturidade de olhar e perceber, poxa, mas eles são tão diferentes, as pessoas falam isso. Quantos amigos nossos em comuns já falaram isso? Poxa, mas vocês são diferentes. Pois é, mas a gente se gosta. E assim...
Pode falar. Desculpa, só pegando esse gancho seu, desculpa te interromper. Essas coisas de serem diferentes. Eu não acho que a gente seja tão diferente, eu acho que a gente tem coisas muito mais parecidas que nos ligam de pensamento, de gostar de coisas. A gente tem pensamentos mais humanistas parecidos e tudo mais. Então, a gente pode ser diferente em formas de se vestir, mas nós temos intelectualmente coisas que nos ligam profundamente. Eu tenho muito respeito por vocês, tenho respeito por mim. Relações de amizade muito distintas, elas são possíveis realmente, muito água com fogo, um não vai apagar o outro. Elas podem coexistir, essa amizade pode existir coexistindo esses elementos tão diferentes das pessoas? Eu acho que sim. Se ambos tiverem maturidade, tiverem como esse exemplo que eu dei entre nós, dessa complementariedade. Acho que a gente tem que entender isso, que vai ao oposto de tudo aquilo que a gente falou sobre amizade tóxica, que é uma complementariedade, tá? Quando você tem a maturidade de perceber que o outro te complementa, e isso se dá em toda a relação, inclusive na relação afetiva, no amor, tá? Que é uma coisa que a gente muitas vezes esquece quando a gente está nas relações, porque existem muitas pessoas que buscam um igual. E na amizade é a mesma coisa. As pessoas buscam um igual, um gêmeo. E não é assim. A maturidade se dá justamente, como falamos, na diferença. Quando você tem a maturidade de perceber que, às vezes, um amigo pobre ou um amigo rico, ele soma em determinadas situações, isso é fantástico. Isso é fantástico, é maravilhoso. Só que se a partir do momento que você quiser virar o mimicocó desse amigo, você vai se confrontar com limitadores da própria realidade. Entendeu? Você vai convidar esse amigo para uma viagem, para um passeio ou para um restaurante, ele não vai poder ir. E aí você pode até convidá-lo, né? E pagar a conta para ele, mas você não vai conseguir fazer isso todas as vezes, mesmo porque o outro pode se sentir muito inferiorizado perante isso. Então, essa relação também de autoestima, que foi falado lá nas perguntas, que o pessoal colocou depois da live, leva muito isso em consideração. Independente das diferenças, como você está falando, se os indivíduos têm uma autoestima legal dentro daquilo que eles acreditam que eles são, entende? Porque nós não podemos ter uma sociedade de doutores. Isso é uma verdade, nós não podemos ter isso, nós precisamos de toda uma engrenagem, né? Nós precisamos do gari, nós precisamos dos bravos lixeiros, nós precisamos dos caixas de supermercado, e essa é a graça, entende? E precisamos dos doutores, e precisamos dos bancários, e precisamos de toda a sociedade trabalhando junto, precisamos dos padres, precisamos das freiras, precisamos de todo mundo junto, dos professores, e temos que ter a maturidade de entender a efetiva relação que eles têm dentro desse organismo vivo que é a sociedade. Aí sim você pode ajudar o outro, inclusive na autoestima dele, a se ver merecedor de uma amizade tua, entende? Sim, então, mas assim, quando você se relaciona na amizade, vamos pegar de volta os transtornos, com um narcisista, você me fala que tem que ter humanismo, maturidade, mas o narcisista, ele quer uma amizade ou ele quer uma plateia? Beto, é assim, aí eu vou voltar de novo no meu ponto de O povo vista. falou bastante de narcisista, por isso que eu estou... Não, ok, vamos falar disso, que é uma seara incrível de falar. Vamos colocar o narcisista de uma outra forma, vamos tentar separar ele um pouco do psicopata, porque fica complicado. O narcisista tem, antes de mais nada, uma criança solitária dentro dele, tá? É a base do narcisismo, é aquela criança que sofreu privação emocional ou uma defectividade, termos técnicos, aquela criança que foi sempre apontada como errada.
né? Ele tem... Então você não nasce narcisista como nasce psicopata? Não, ele nasce, todos nós nascemos com impulsos narcisistas. Só que o narcisista típico, ele se cola nessa fase por uma série de fatores, porque ele tem aquilo que o Freud dizia de uma libido mais aderente, né? A libido dele é mais aderente, é mais viscosa. Ela não é uma coisa que role num desenvolvimento. Então, e outra, ele tem uma problemática de desenvolvimento e que ele vivenciou, não quer dizer que ele tenha sido objetivamente, mas ele vivenciou o padrão da criança solitária. Então, se você conseguir olhar o narcisista, antes de mais nada, como uma criança solitária e todo o comportamento subsequente dele como um comportamento autoengrandecedor, uma pessoa que precisa se engrandecer nas relações por si só, jogar confete nele e buscar pessoas que alimentem que superem essa criança solitária, que alimente esse ego autoengrandecedor, você consegue até achar graça e se aproximar de uma figura narcisista. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, todo mundo está carregando muito forte esse aspecto narcisista. O problema do narcisista é que ele tem níveis, ele tem graus, e chega um ponto que se torna meio complicado. O terceiro ponto do narcisismo, que é muito, muito, muito complicado, é quando ele está sozinho com ele mesmo, e esse autoengrandecimento dele é desligado, né? Ele fica desligado. E é nesses momentos que a personalidade dele solapa. É nesses momentos que ele põe tudo a perder, porque ele, sozinho, não tendo como gerar esse autoengrandecimento, ele perde esse confortador. E aí ele começa a ser um indivíduo abusador. Então, ele tem comportamentos extremamente compulsivos e autodestrutivos, inclusive nas relações dele, né? Mas você está me trazendo que nós aqui, né, vamos dizer, não somos narcisistas, mas tem alguém narcisista para como eu me aproximo dele. Mas o narcisista, independente se é por conta de ele ser narcisista pela infância, ele é um narcisista. Ele vai te procurar como amigo só para ele se dar bem? Ou para ele ser aplaudido? Só para ele se autoengrandecer. Então, ele não vai ter afetividade como troca. Ele tem afetividade, mas é uma afetividade infantilizada, entende? É diferente do psicopata. O psicopata não vai ter afetividade. Mas esse é uma afetividade infantilizada. Ele quer holofote a todo custo. Quem já teve um amigo narcisista ou conviveu em ambiente com narcisista, você percebe. Ele quer holofote o tempo todo, ele não deixa você falar, ele puxa o assunto para ele, o assunto tem que tanger a realidade dele, ele quer falar dele o tempo todo, a história dele é legal e muitas vezes ele não percebe que ele é um chato. Ele é um chato, porque ele não consegue nem dar graça naquilo, sabe? Porque faz parte do jogo social, quando você conta uma história, você entreter os teus ouvintes, o teu público, com reflexões de ir e voltar num balanço. O narcisista, geralmente, ele tem essa necessidade tão forte de se autoengrandecer que ele se torna um chato, e as pessoas percebem, essa pessoa é chata, ela é monocórdica, ela fala... Ela não é... E ela não é interessante. O narcisista, como amigo, é um inferno. Eu me afasto porque ele é chato. Eu não gosto de gente chata. Não gosto de gente chata. Acho que já deixei bem claro
uma análise que eu fiz de uma série da Michelle Carter. Eu não gosto de gente chata. E o narcisista é chato, né? E ele não é interessante, não traz elementos. Ou seja, Carlos, uma boa, não dá para ser amigo de um narcisista. O narcisista vai ser um ser solitário. Porque, olha, ele não elogia você. Não, e ninguém Ele quer não ficar elogia perto. você. E os seus outros amigos não querem essa pessoa perto. Ele não ouve o que os outros têm a falar. O dele é melhor, né? Ele é tóxico, é um inferno. O dele sempre é melhor. Ele é exibido. Ele é um cara que ele não tem graduações de emoções, porque ele não vive isso. Ele não vive isso. E quando ele vive escondido, solitário, porque ninguém pode saber dessa autoestimulação frequente que ele vive, né? E, finalmente, agora, veja, olha a dificuldade de observar isso. Por isso que as pessoas se confundem e, às vezes, não percebem. Porque, a priori, ele parece uma pessoa interessante. A priori. Ele não é de verdade, ele não tem sustentação. Mas ele não é de verdade, porque todo mundo que fala de tudo não tem nada a falar. A mensagem não tem profundidade em nada. Mesma. Então, ele fala de ciência, de política, de religião, de coleção, de viagem. Só que ele não fala de nada. Ele não fala de nada porque ele está falando sempre sobre a ótica dele, porque ele não contempla o outro. Ele não há espaço. E também o narcisista eu já saquei nisso, que assim, se ele quer chegar naquela roda e todo mundo lê, ele lê 6 orelhas de livro para jogar aquela orelha de livro. Ele não leu o livro, ele não tem realmente uma opinião. Tal. Ele só leu e repete. Ele não engole e entende, ele não digere para poder falar. E ele tem com eles, narcisistas principalmente, a ausência da curiosidade sobre o outro. A ausência da humildade, de não saber. Eu não sei. Eu pergunto, por que eu gosto de entrevistar? Porque eu gosto de aprender. Eu não sei um monte de coisa, eu gosto que os outros me expliquem o que é. O narcisista, ele já tem... Por isso que é insuportável. Gente, não dá para ser amigo narcisista. Pronto, a amizade tóxica, a gente deu um carimbo aqui e falou, chega, narcisista eu não vou ser. Eu sei que, humanamente falando, você não gosta, mas eu acho tóxico, eu quero que suma da minha vida. Então, ele não tem. Como ele não tem... Essas pessoas terminam a vida sem ninguém, sem coleguinha nenhum? Ou foi a vida inteira sem coleguinha? Ele vai buscar, muitas vezes, sempre tem gente, sempre tem plateia, né? Ele, na verdade, ele não tem amiguinho, ele não tem amigo, ele tem plateia. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença do narcisista, porque ele também não está muito preocupado em ter amigo, ele está preocupado em ter plateia. E ele vai considerar amigo a plateia. E você vai conseguir ser amigo dele se você for plateia dele. Entende? Mas isso dura pouco tempo, né? São pessoas que têm sempre amizades muito curtas, né? E outra coisa que é interessante observar é analisar a vida afetiva dessas pessoas, tá? A vida familiar e a vida afetiva no sentido de namorados, esposas, quando tem. É pobre. É pobre. É pobre. Pobre em que sentido? Não tem nem pessoas ali. Não tem, porque uma relação mais íntima, ela se confronta muito mais rapidamente com esses aspectos do que uma relação de amizade ou de coleguismo, né? Que estão pautadas numa sociedade. Uma relação mais íntima, você se depara com o narcisismo de uma forma mais intensa, porque você vai perceber a intimidade dessa pessoa e você você tem uma imersão no outro. Então, você pode observar que são pessoas que não tiveram muitas namoradas, não tiveram muitos namorados, não tiveram relações assim ou assado, não tem variação de tempo entre um amor e outro. Provavelmente, quando tem um casamento, é um casamento muito empobrecido em termos de felicidade. Enfim, você observa que são
relações pessoais muito empobrecidas. Eu tentei já virar uma pessoa narcisista e falar: minha vida, vá fazer uma terapia, tenta melhorar. Não tem problema nenhum. É possível, como amigo, tentar salvar um amigo narcisista, porque você acaba se afeiçoando de alguma maneira. É possível um narcisista refratário a tratamento como psicopatas da vida? Ele não se vê nesse problema. Não, na verdade, assim, na verdade tem um momento que ele cai do cavalo, né? Como todo mundo, tem um momento que ele cai do cavalo. E aí é o momento que, se ele precisar de verdade, ele vai fazer um processo terapêutico. Obviamente, o narcisista, ele tem mais dificuldade, porque ele tem uma dificuldade de olhar para essa criança solitária que existe dentro dele. E o caminho é justamente esse, por isso que é dolorida a terapia para o indivíduo narcisista, tá? Ele prefere usar droga, ele prefere usar a adicção, ele prefere usar, muitas vezes, quando eu digo droga, não é só droga ilícita, mas às vezes ele pode ser drogas psiquiátricas, álcool, ansiolíticos e tudo mais, porque ele precisa anestesiar essa angústia. A terapia em si vai colocar ele no estado comum das pessoas, e até mais, e até colocar ele no devido limite dele. E isso, para ele, é insuportável. Então, o tratamento com o narcisista, na clínica psicológica, eu sempre faço a seguinte alusão: para nós psicólogos, lidar com narcisista é como tentar segurar uma bolha de sabão. É delicadíssimo, porque, mas dá, com muita habilidade, com uma mãozinha leve, treinada, você consegue. Porém, não espere aí os colegas psicólogos, que eles vão ter muitas vezes frustra também a gente, porque a gente tem sempre uma visão de prognóstico, de finalização do tratamento, e não existe. Às vezes não existe, às vezes termina ali, entendeu? Em poucas sessões. Às vezes 1, 2 meses, no terceiro mês, muitas vezes o cara não aguenta mais. Eu já tive muitos pacientes assim, que 3 meses ele não aguentou o tratamento e saiu fora, porque é doloroso mexer com esse narcisismo, com essa ferida, entende? Agora, o que você pode estimular sempre é uma calibragem, ir pela calibragem da autoestima, né? Porque, como a gente fala sempre, onde há um excesso há uma falta. Isso fica claro no narcisista. Ele não é uma pessoa humilde. Eu até pergunto, mas tem excesso de quê? De espelho? Tem excesso de arrogância, tem excesso de espelho, Ah. tem um excesso desse autoengrandecimento, tem um excesso do eu, um eu infladíssimo, é assim. E é muito interessante que funciona mais ou menos como adicção de droga, tá? Então é como se você tem uma bexiga e você vai inflando de ar, fazendo também uma analogia que fica bem. A bexiga, quando você compra a bexiga no pacotinho, ela tem um formatinho, né? Ela vem bonitinha, tem aquele formato de bexiga. Aí você pega a bexiga e começa a encher. Ela chega no ponto máximo antes de estourar. Aí você amarra ela. Aí você solta ela, esvazia aquele ar e vê como ela ficou. Ela ficou assim. O ego é a mesma coisa. É uma bexiga. Ele tem um ponto que ele vai, que ele não deforma, que ele pode ir e voltar. A elasticidade dele. O ego do narcisista, ele é tão auto-engrandecido que, quando ele esvazia, que ele tem um rebote, um momento de baixa, ele é deformado. Então, vou ter que pôr esse ego no formato original ou minimamente deformado é um trabalho terapêutico muito, muito complicado.
muito, muito complicado. E, geralmente, as coisas, só ainda antes de você terminar essa ideia, ele não vem sozinho, tá? Porque o narcisista na vida adulta, ele já tem várias outras comorbidades. Então, você não vai trabalhar só o narcisismo. Às vezes, você vai ter que trabalhar uma adicção à droga, uma adicção a álcool. Uma coisa, você está falando da dicção, podem ter pessoas que entendem dicção de addicted, né? Adicto, Do vício, é o vício pela droga. do vício, desculpa o termo, mas é isso aí que o Beto esclareceu bem, exatamente. A gente chama de adicto, não é de dicção, é de adição, de somar. Então, o narcisista ele já tem uma personalidade, uma comorbidade muito grande, né? Ele já está com uma série de calços de personalidade que começam a trazer problemas. Tabagismo, alcoolismo, drogadição, drogas ilícitas, compulsividade de alimentar, de compra. De sexo, compulsão por sexo. De sexo, exatamente, de sexo. Então, já está num esquema que você não... que assim, a gente tem que entender que a coisa não vem pura, né? A coisa de plástica. Não começa a ficar uma coisa de plástica, de cirurgias plásticas desnecessárias. Põe aqueles dentes de vampiro lá que eles estão pondo agora, eles fazem aquelas coisas, demonização facial, eles querem ficar assim, é uma coisa, porque não para mais, o que eu estou brincando um pouco, porque a gente está aqui... Mas eu sei o que você está falando, tá certo. Mas é uma visão de si próprio deformada, entendeu? Não é uma coisa bonitinha, é uma autoimagem deformada. Por quê? Porque a autoestima é zoada. É zoada, entendeu? E tudo isso, Carlos, esse narcisismo maluco nasce, então, numa infância ruim. Nasce de uma infância... Temos o narcisismo, mas a gente passa dele. Nasce de uma vivência, entendam, não é, muitas vezes, objetiva. É uma vivência, tá, de privação emocional. Você diz privação emocional, que é a falta de amor do pai e da mãe, a falta Exatamente. A falta de amor do pai e da mãe. Ele viveu aquela ausência de uma forma patológica. Não quer dizer que tenha sido patológica em si, por si só, no ponto de vista individual. Perdão, no ponto de vista genérico, mas individualmente ele viveu como. Em psicologia, as coisas se dão assim, por isso essa multiplicidade, as coisas são vividas como. O mesmo estímulo pode ser vivido de formas diferentes, por pessoas diferentes, por conta de caráteres diferentes. De qualquer forma, ele viveu, porque senão toda criança que perdesse seus pais seria um narcisista. E não é assim. Tem um componente da pessoa em si também. Né? É um componente da vivência da pessoa, daquela massinha da qual a pessoa foi moldada. É uma coisa que é uma massinha individual. Tem pessoas que são mais para-raio de narcisistas? São porque são os complementares patológicos, né? São pessoas que também, de certa forma, alimentam seu narcisismo no narcisismo do outro, porque muitas vezes a pessoa gosta de agradar, né? Uma pessoa que seja extremamente servil, extremamente cordata, extremamente ingênua, né? Com questões de autoestima muito próprias, elas acabam sendo para-raio de narcisistas, porque elas acabam sendo aquele alvo que o narcisista vai buscar.
Bom, a gente vai ter que ter parte 3, porque agora isso aqui virou, na verdade, eu vou ter que mudar a thumb para amizades, o amigo narcisista. Não confiar na própria sombra, porque isso me chamou muita atenção, que várias pessoas falaram isso. Vítimas de amizades ruins, hoje desconfiam de todos. Exatamente. Eu não confio na própria sombra. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A sombra, essa ideia de sombra, eu sei que lá está no sentido de desconfiança figurado, mas a sombra é um aspecto da personalidade humana, tá? O Jung chamava isso de um arquétipo, é o arquétipo da sombra, que é o lado ruim da gente, que todos nós temos, né? E que a gente tenta pôr as coisas ruins dentro desse quartinho escuro, nessa edícula, nesse sótão, vamos pôr assim. E eu sempre faço uma coisa assim, não adianta não confiar na própria sombra, porque você sai de um oposto de total confiança e cai num outro oposto que é muito neurótico também. Pessoas que não confiam na própria sombra também desenvolvem um comportamento neurotizado, né, de desconfiança absoluta, que não é legal. E elas acabam perdendo pessoas boas nas vidas delas. Aí é que tá. E a gente percebe muito isso, pessoas que são muito machucadas, que vêm muito espancadas pela vida e que têm medo, sabe? Aquele cachorro que você quer ajudar e você estica a mão, ele sai correndo. Mas o cachorro você consegue ir provando, ele vai voltando, porque é da natureza dele. Eu ia te falar isso, por exemplo, aí pegando exemplo meu mesmo, na minha vida, eu já fui sacaneado por 500 mil pessoas que eu acreditei, até ontem praticamente. Mas eu não desisto do ser humano, porque eu acho que eu sou parte dele, inclusive, e graças aos meus grandes amigos também, estou aqui com o canal, estou aqui com todas as grandes coisas. Então, assim, você pode ter errado na abertura da porta para o vampiro, que é uma das perguntas que eu quero falar, mas você não é por conta de um vampiro ter entrado que você não vai deixar 500 mil anjos entrarem. Desistir é se tornar o seu pior inimigo, porque você vai ficar num nível de isolamento por medo de se relacionar desnecessário. E aí eu volto... Não, tá certíssimo. Aí eu volto a falar... eu volto a complementar. Amizades sinceras, elas existem, né? Desde que haja maturidade para elas serem assim. Sim, então você tem que ter a maturidade de não ir nem para 8, nem para 800. E você pode, muitas vezes, trilhar o caminho do meio. Veja, mas o caminho do meio, ele é o mais complicado, porque ele é permeado de pequenos movimentos, micromovimentos de lá e para cá. Se você olhar um equilibrista andando numa corda com uma vara, você fala, nossa, ele vai reto. Mentira, ele não vai reto. São pequenos micromovimentos para lá e para cá que criam o equilíbrio. Como andar de bicicleta, andar de moto, são micromovimentos para lá e para cá que criam equilíbrio. Por isso que ele dá mais trabalho, o caminho do meio dá mais trabalho. E é o caminho que a gente estimula e treina o indivíduo em terapia a não trabalhar nem com 8, nem com 800. Você já deve ter ouvido essa frase 1 milhão de vezes. O fulano é 8 ou 80. Ele não consegue ser 40, porque é difícil ser 40. Então, ou você abre a porta para o vampiro e escancara, e sai abraçando a geral, ou você fica completamente com medo, né? Com medo da própria sombra. Nenhuma dos dois pontos de extremo são saudáveis para o equilíbrio da personalidade. Nenhum dos dois, entende? Dos dois você perde. O interessante é você convergi-los a um ponto. Afinal de contas, todo mundo sabe que duas paralelas só se encontram no infinito. Então, vamos convergir isso, né, na lei da física óptica e tentar caminhar
na linha, como se fosse convergir no infinito, e elas se encontram, mas nem sempre elas se encontram. E isso é muito legal da psique humana. É um treino muito bacana. Então, para as pessoas que não confiam em ninguém, saiam dessas. Tem pessoas legais, dá para confiar. Vai fazer terapia também, entender onde você errou na escolha. A coisa que eu mais fiz na minha vida é, quando eu percebi que eu errei no amigo, entender onde eu errei também, para entender por que eu abri a porta para o vampiro e o que eu fiz, né, para permitir que aquela pessoa entrasse na minha vida, né? Então, para não errar no próximo, errar não igual, você vai errar de novo depois. Agora, pegando aqui duas perguntas até da Nair, lá do Japão, que ela já tinha falado, um que é, vou antes para fechar o narcisismo, e mais uma só, que daí já pego. O narcisista narcisistas, eles tendem a ir para a religiosidade, se tornarem líderes religiosos? Sim, sim. Que é a grande a palavra já falou, né? A palavra, ela já disse, líder. Se tem a possibilidade de ser líder, né? De crescer, inclusive está para sair aí um trabalho, eu vou trazer para vocês, que me contaram, que é sobre a vaidade e o narcisismo dentro de lideranças religiosas, tá? Sim, claro, você já falou tudo. Ele não está ali para ser... Ele quer ser líder, né? É então, só narcisista ou também pode ter uma psicopatia junto? Olha, Caso a caso. pode ser, tem, já teve, a gente tem histórias de papas, né, de líderes, de pastores, tudo mais, a gente sabe disso tudo. Tem, claro que tem, claro que tem. Qualquer lugar, não é porque está na religião que está mais ou menos isento disso. Existe caminhos, né? A vida é feita de caminhos, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de religião, a gente está falando também praticamente de mundo corporativo, né? Se você for parar para pensar. Super, mas é que no mundo corporativo tem, assim, que a gente já até conversou na outra live do trabalho, convido, se você não assistiu, assistir. Eu não sei porque a minha luz aqui está ficando mais escura, não sei. No mundo corporativo, eu acho que é difícil você engana, mas chega uma hora que você para de enganar. Você tem que entregar metas, você tem que entregar bônus, você tem que liderar, ainda mais no mundo de hoje, que você tem mais compliance dentro das empresas, que o assédio é uma coisa muito... Graças a Deus, eu falo disso desde sempre, mas graças a Deus o assédio hoje ele é muito mais investigado, muito mais ouvido. Então, eu acho que o próprio mundo corporativo ele vem tentando fechar um pouco essas portas para psicopatas e narcisistas, até com seleção, que a gente até falou, se não dá para fazer uma seleção de pessoas impedindo o psicopata de entrar, ok. Agora, no líder religioso, o cara pega um livro embaixo do braço, vai para o meio da Praça da Sé e começa a falar. Olha, ele é muito mais liberto, né, de se tornar Sim, não. Sim, não. Uma seita. Sim, não. A gente pode tratar as religiões enquanto instituições. Outra live, acho que isso vale muito a pena a gente falar isso. Mas a gente pode tratar as religiões como empresas corporativas, de certa forma, né, da fé, e a gente pode encontrar essa mesma mecânica, esses mesmos indivíduos. E, obviamente, hoje, com uma série de regulações e da própria atenção das pessoas, não está como há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, a gente sabia os casos de pedofilia, de abuso sexual que havia dentro de todas as religiões, de uma forma que eram muito mais veladas e não faladas. Hoje, se fala sobre isso, as pessoas que têm esse comportamento, esse perfil abusador, já têm mais medo, e as próprias religiões mais seculares, elas passaram a olhar para dentro delas como um compliance, que você está falando aí, para tentar coibir esse tipo de ação, para que elas não caiam em descrédito, porque são duas coisas diferentes.
religião enquanto instituição e religiosidade. Não vamos confundir as duas coisas, entendeu? Então, as próprias religiões seculares, as próprias instituições passaram a dar mais um olhar para si próprias, para evitar esse tipo de coisa, porque senão elas acabam trazendo todo mundo para dentro delas e acabam perdendo o controle. Sim. Sempre mascarados com essa questão da fé, das lideranças, do próprio narcisismo, da própria psicopatia, acabam trazendo isso para dentro delas e elas não querem, elas não podem perder a função, que é uma função mais superior, que elas estão aí para isso. E não pode perder o dinheiro também, né, Carlos? Porque senão você começa a perder fé, pessoas que vão para a religião, você vai perder o dinheiro também do dízimo da vida de qualquer religião. Deixa eu só voltar, então. A gente vai fazer só da religião, só para a gente, que faltam 10 minutos, eu fico tarado da hora, que é da nossa hora de terapia. Tem uma pergunta que a gente já falou, mas é sempre muito interessante de ser repetida. A internet, com a chegada da internet, chegamos todos a ter muito mais voz e tudo mais. Principalmente as mídias sociais, elas aumentaram a patologia narcisista? Não a patologia, não, o transtorno. Ele aumentou, ele permitiu que pessoas, às vezes, que nem fossem tão, se tornassem mais. O narcisismo ele tem um grande ingrediente, um grande fermento nas mídias sociais? Olha, talvez ela tenha a mesma proporção que ela tem uma proporção porque ela ficou mais democrática, né? Hoje todo mundo pode fazer o seu TikTok, o seu vídeo, a sua brincadeira, ficou mais na medida da própria televisão, que foi posterior do rádio, que foi posterior do cinema. Então, quer dizer, eu acho que democratizou mais isso, né? Teve mais acesso. Hoje todo mundo pode ser. O mais interessante também, por um lado mais positivo dessa visão, é que no início, quando a internet chegou, as redes sociais, elas causaram impacto, mas hoje, você olhando os perfis das pessoas, você já consegue identificar perfis mais ou menos. Então, por outro lado, você se acostuma com o meio. O cinema foi isso, depois as pessoas se acostumaram com isso, veio o rádio era aquilo, as pessoas se acostumaram com aquilo, depois veio a televisão, e agora nós estamos na internet. Então, quer dizer, no começo, um impacto, né? Para quem não está no meio, um impacto, e depois as pessoas vão se acostumando. Eu me lembro sempre nessa questão, a gente não tem essa visão, e eu também não tinha, mas eu atendia uma freira que tinha saído do Carmelo, do claustro, né? E ela viveu dentro do claustro, isolada do mundo por um bom tempo. E quando ela saiu para o mundo, essa é uma história resumida, ela levou um susto. Lógico, ela estava há muitos anos lá dentro. Não, ela estava há uns 20 anos lá dentro. Nossa, e o mundo mudou muito nos últimos 20 anos. Entendeu? Ela levou um susto de como o mundo estava aqui fora. Mas ela me fez uma observação muito legal, muito positiva. Ao mesmo tempo que ela se assustou com o mundo, ela virou para mim e falou assim: nossa, mas como tem gente também de oração e de fé aqui fora, não? Aí eu olhei para ela e falei: é mesmo? Olha só. Então tem um olhar positivo. Sim, sempre tem. Mas Não é? sabe uma coisa que você falou aí do narcisismo nas mídias sociais, que eu acho? Você já não pegou aquele amigo mostrando lá narcisista, mas faz, vergonha. Então, assim, o narcisista ele também se mostra ainda mais que é narcisista nas mídias sociais. Dá para cair, dá para virar meio que uma bula, né? Claro, por isso que eu digo, tem perfis que eu acho uma graça, né? E também tem um outro lado gozado disso. Tem perfis, uma vez eu comentei com um colega meu, eu falei assim: nossa, mas você pega esses perfis, a gente estava discutindo sobre narcisismo,
só é o cara, ou a mina, 2.000, 4.000, 6.000 postagens dela, não tem uma... Aí o outro virou e falou assim, não, mas peraí, as pessoas estão indo para ver ela, então ela mostra ela. Aí eu li e falei, tem razão. Então, quer dizer, tem público para o narcisista. É que eu acho que até essa pessoa que é muito demais só ela na foto, ela pode estar querendo esconder várias coisas também, né? Tipo, eu estou inventando uma história e estou aqui, se eu só tenho eu na foto viajando, eu não sei nem com quem a pessoa viajou. Mas você tem um outro lado hoje. Mas geralmente é uma coisa solitária, você pode observar, né? Tem uma solidão. Ou é foto com gente famosa, ou é foto. Assim, ou então a foto é para mostrar ela em primeiro lugar. Eu digo que o narcisista esse é o mais café com leite que só se mostra. Mas você tem uns outros perfis que é tão mais fácil. É para a pessoa querer mostrar poder. Olha como eu sou. E às vezes, eu vou no cabeleireiro tirando foto. Se ele estiver ganhando uma grana para cortar o cabelo, beleza, merchandising. Agora, não, estou tirando foto para mostrar. Sabe? É uma coisa assim, o tempo inteiro, espelho meu. Tem uma linha muito tênue do narcisismo na sociedade, porque às vezes ele vem mascarado com essas pessoas importantes, às vezes ele vem mascarado com humor, às vezes ele vem mascarado com poder, vem mascarado com poder aquisitivo, ele vem mascarado com religião, ele tem muitas máscaras, ele tem muitas formas, só que tem uma coisa que fica no todo, né? Então, a gente está voltando de novo, respondendo aquelas pessoas que estão perguntando, mas será que não existe amizade verdadeira? Veja, é sempre assim, é sempre a correlação que você vai estabelecer entre o individual e o genérico. Lembre-se, não existe um elefante genérico, apenas elefantes individuais. Mas se o genérico não existisse, né, o individual seria inverossímil. Então, é uma relação que você tem que sempre estar... O tudo e a parte e o todo, você tem que fazer olhares. Outra questão, tem dias que você está virado, que você vai olhar o perfil do amiguinho e vai falar, ai, ele é narcisista, não sei o que lá. E tem dias que você está melhor, você vai olhar o perfil do amiguinho e vai falar, ai, ele é tão gozado, ele é tão divertido. Eu conheço uma pessoa, Carlos de Faria, que adora fazer isso. No dia que está virado, entra no perfil e faz, depois o outro dia, não. Você conhece a pessoa, Carlos de Faria, que faz isso? Não. Eu estou olhando para ela, aliás. Você adora fazer isso, Carlos? Você muda. É claro, mas isso faz parte de todos nós. A gente, às vezes, a gente olha uma coisa, às vezes, por isso que eu levantei esse dado. Às vezes a gente olha uma coisa e fala assim, ah, nossa, que legal a desse cara. E tem dias que você está virado, você fala, nossa, como é exibido. Mas é que tá. Uma coisa, você pôs uma foto mais narcísica. Todos nós temos momentos mais narcísicos. Isso faz parte. Você vai para a academia, está lá bom na casa, quer mostrar mais, eu quero me mostrar, faz parte da vida. O ponto de um perfil narcisista, na minha opinião, não é um perfil de uma foto, de um momento. Não, ela é um histórico. E você consegue construir a história. Aí, como roteirista, eu digo assim, você olha o inteiro, tudo é sobre ele. Não necessariamente só com ele. Exatamente. Ele não quer dividir com o outro um momento. Quero registrar para sempre um momento divertido com os meus amigos. Para isso serve Instagram. Instagram é a vitrine dos nossos narcisismos internos. Mas você tem ali os narcisistas que eles se agarram só. Gente, você pega as legendas. A legenda é o que mais te entrega. A legenda é o que mais te entrega. Eu acho que assim, o todo, quando você pega aquela página da grade, que você bate o olho na grade, aquilo entrega muito.
mais do que a foto individual, é quando você abre o perfil do indivíduo e vê a grade como um todo. Aquilo fala muito da pessoa, e eu acho que é isso, a gente está falando do genérico. Quando você vai vendo, às vezes, o individual, isso vai confirmar ou vai cair por terra.